Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês um script que eu criei e quero mostrar basicamente a integração. Eu criei um script em Python que acessa a base de dados da imprensa nacional, baixa os arquivos XML, que está em uma pasta zipada, extrai esse XML, extrai apenas as informações que nós desejamos, salva em CSV e posteriormente eu vou usar esse CSV formatado, tratado no Power BI. Então eu pretendo neste vídeo mostrar o código, mostrar o robozinho funcionando, mostrar o script funcionando e depois o painelzinho simples, no caso no Power BI. Coisa simples, apenas para visualização mesmo, nada de de um layout muito bonito e tal. Então vamos lá, vocês podem observar aqui que eu estou na minha pasta download e que eu não tenho nenhum arquivo previamente instalado aqui, nenhuma pasta. Então eu vou executar o meu script agora e ele vai fazer o download desta pasta, vai fazer extração, download e extração das pastas e posteriormente eu vou comentar o código com vocês, vou disponibilizar também o código. O código está aqui embaixo, vou deixar o código aqui embaixo e vamos comentar o código depois, daqui a pouquinho. Então primeiramente eu vou rodar aqui o meu código. Então ele vai acessar a base de dados do InLabs, da Imprensa Nacional, que é esse InLabs, que eu vou deixar também aqui o link. Vai esperar alguns segundos e vai preencher o meu e-mail e a minha senha e logar. Às vezes o site dá algum problema e aí a gente tem que reiniciar o nosso programinha. E aqui, como vocês veem, já entrou, fez a validação. E vamos acessar agora a pasta dos arquivos. E aqui, note que ele só vai baixar os arquivos .zip. Então, eu não quis aqui PDF, nem esses outros arquivos. Eu quero apenas os arquivos zip. E aqui ele começou a baixar os arquivos. Vocês podem ver já aqui ele já está na última etapa, na outra etapa, que ele baixou os arquivos zip e já descompactou. Ele está descompactando as pastas. E aqui ele criou o meu CSV, ou seja, ele descompactou as pastas, ele entrou em cada pasta dessa e extraiu o conteúdo que eu predeterminei lá no meu script. Vocês observarem aqui, ele já finalizou e ele criou o meu arquivo aqui do
que é do Diário Oficial da União. E aqui, como vocês podem ver, todas as publicações do dia referentes ao Ministério da Infraestrutura, a data do dia 26/3, e aqui está o texto, todo o texto, e aqui a seção, porque nós temos 3 seções no Diário Oficial, que é a seção 1, 2 e 3. Então aqui vocês podem ver seção 2, seção 3, e é isso. Esse é o funcionamento do robozinho. Agora eu vou mostrar o código para vocês e vou comentar cada etapa, cada passo com vocês. Então vamos lá. Antes, só mostrar aqui o site mesmo. Então esse aqui é o site InLabs. Ele disponibiliza diariamente todas as publicações do Diário Oficial em PDF ou zip, né? Ou XML, perdão. Eles compactam lá na pasta zip e disponibilizam o PDF ou o arquivo XML. Então aqui qualquer um pode fazer o cadastro aqui, é só vocês preencherem tudo e estão aptos a acessarem. Só lembrando, eu vou deixar o link aí na descrição. Bom, vamos lá para o código. Eu vou comentar aqui passo a passo, para não ficar tão longo, e vou deixar o código aqui embaixo também. Primeiro, eu criei 3 arquivos, 3 módulos e um módulo principal. Então, nós temos aqui o módulo para baixar os arquivos, que é onde ele vai fazer toda a navegação, acessar os dados e fazer o download das pastas zipadas. Aqui nesse segundo módulo, ele vai descompactar as pastas, então ele vai lá na minha pasta, no meu caso downloads, e ele vai descompactar a pasta. Neste módulo que eu chamei de teste, ele vai extrair os dados que eu quero. Então depois que a pasta foi descompactada, ele vai pesquisar dentro do XML pelas tags que eu declarei. Aqui, por exemplo, no meu caso, eu quis apenas o Ministério da Infraestrutura. E aqui ele vai fazer toda a validação, o tratamento e vai extrair apenas o que eu quero. Nós vamos passar com calma por cada um deles. E aqui no final ele vai salvar em um arquivo CSV. Então este módulo ele vai extrair os dados e salvar em CSV. E aqui o main ele vai executar todos os módulos. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo arquivo, por baixar arquivos. Bem, antes nós temos aqui essa data atual, porque no InLabs, não sei se vocês chegaram a observar, os arquivos estão nomeados de acordo com a data, com o ano, com o mês e o dia. Então por isso nós precisamos aqui pegar a data atual e através do datetime today. E aqui embaixo nós temos aqui a formatação da data com strftime, que é para formatar. Porque aqui nessa data atual ele vai pegar com a data e hora do sistema e tudo, e aqui embaixo nós formatamos pelo formato que está lá no InLabs, porque lá o arquivo vai vir, o nome do arquivo está com ano, traço, mês, traço, dia. Então por isso nós temos essa verificação aqui. Aqui nós só estamos capturando essa informação. Nós vamos usá-la lá mais embaixo do código. Eu criei essa data atual aqui porque hoje estou gravando no sábado e já dei uma olhada, não tem nada relativo à infraestrutura hoje. Então esse dia, como eu já tinha trabalhado com ele, tem, então eu já testei, então tinha
alguma publicação referente ao Ministério da Infraestrutura no dia 26. Por isso eu estou usando essa data. Mas o normal é excluirmos essa data e utilizarmos apenas a data atual, que ele vai pegar o dia atual e depois formatamos aqui para ficar no mesmo formato lá do Inlabs. Bem, aqui nós estamos instanciando já a web browser. Nós estamos usando aqui o browser do WebBot. Essa classe, nós estamos usando aqui o browser do WebBot. Então aqui nós instanciamos. Aqui nós usamos o GoTo para acessar a página que nós queremos. Esperamos aqui uns 10 segundos para carregar a página. E aqui nós usamos o WebType, que é para fazer um input. Neste caso nós temos aqui o meu e-mail e aqui o XPath, que eu busquei o XPath lá no site do Inlabs. Vou colocar aqui e vou mostrar esse passo. Então, para pegar o XPath é só clicar em inspecionar elemento, inspecionar elementos novamente, e aqui nós vamos em copy e XPath. Foi isso que eu fiz. E esse number 2 é porque nós temos aqui dois campos idênticos. Então nós temos o primeiro campo, que é esse e-mail login do registrar, e temos esse acessar. Nem todos os sites nós vamos precisar utilizar esse number 2, mas como esse nós temos dois elementos iguais, então nós queremos pegar o segundo elemento. Então por isso usei o number 2. E esse aqui do type, nós também da senha, né? Então fiz o mesmo procedimento, peguei o XPath e o number 2 também. E depois usei o WebClick para clicar no botão logar. Então você pode escrever realmente o que está escrito ali no botão. Então, como está escrito aqui logar, eu escrevi logar também. E do mesmo jeito, aqui nesse teste, nós colocamos a senha. Essa é a minha senha, claro que eu vou modificar depois, o e-mail, e clicamos em logar, esperamos mais alguns segundos e ele vai entrar, vai fazer o login. E aqui nós usamos a data atual. Nós vamos clicar na data atual, por quê? Vou abrir aqui para vocês verem. Por que data atual? Porque as pastas estão com um nome referente à data. Então por isso nós usamos o clique data atual, porque ele vai pegar aqui no nosso exemplo 20/03/26, 2020/03/26 e vai procurar aqui e vai clicar aqui. Então ele vai fazer esse procedimento e aqui ele vai para a parte de baixar os arquivos. Então nós temos aqui a tabela de arquivos do dia, que eu utilizei o web.findelements para buscar este elemento, que é justamente essa. Então todos esses elementos aqui estão dentro do web elemento. Então este tboring aqui, eu utilizei este recurso, então eu utilizei essa tag para copiar um XPath, copiei o XPath dessa tag, porque aqui nós temos todos os elementos, então nós temos um a um. Por isso eu usei esse tboring. E aqui eu salvei nessa variável tabela arquivos do dia. E aí eu fiz um fórum, uma interação,
para cada item dessa tabela eu receber o nome do arquivo, que é o item.txt, e o nome do arquivo .split, que é para separar. Por quê? Quando eu faço esse nome do arquivo, recebendo o item.txt, ele vai vir em apenas uma lista, com todos os arquivos. Então, dessa forma, eu não teria como capturar as pastas separadas. Ele vinha em apenas uma lista compacta, com todos os elementos juntos. E aqui eu utilizei o split para separar esses elementos. E aqui eu fiz um arquivo zip em nome do arquivo. Então, para cada arquivo já separado aqui dentro deste nome do arquivo, eu fiz uma verificação. Se tiver zip, ponto .zip, né? Se for uma extensão .zip, eu quero baixar, que aqui ele vai dar o web.click em arquivo zip. Então ele vai pegar o nome do arquivo e vai baixar o arquivo. Então eu acho que pode ter complicado um pouquinho de entendimento essa última etapa. Então eu vou repassar um pouquinho. Vou passar novamente aqui de forma mais rápida e para que vocês entendam. Então aqui eu peguei todos esses elementos. Então nessa primeira variável, tabela arquivos do dia, eu tenho todos esses elementos. Como que eu peguei? Eu vim aqui e no tbor, que é responsável por tudo isso, essa tag, eu copiei o xpath dela. Beleza. Utilizando aqui o find elements. Depois que eu capturei essas informações, eu fiz uma interação nela. Então, para cada item dentro desta tabela, eu vou mostrar. E aqui eu vou colocar o nome do arquivo, coloquei, e aí o item.txt, que é para saber o nome do arquivo. Só que apenas com isso aqui, ele gera uma lista com apenas um elemento, apenas uma posição. E dessa forma não teria como eu pegar os nomes dos arquivos que eu quero. Que eu quero esses 4 elementos aqui. Esses 5, perdão. Eu quero esses 5 elementos. Então eu tenho que fazer um split. E foi por isso que eu usei aqui o nome do arquivo .split, que é o nome do arquivo split. Beleza. Agora eu quero os arquivos zips, que estão aqui dentro. Então tem alguns arquivos zip aqui. Então para cada arquivo zip dentro, lembrando que esse nome aqui, eu não sei se todos já sabem, mas esse nome é indiferente. Então, para cada arquivo zip, dentro de nome do arquivo split, dentro dessa variável, eu quero que me tragam os arquivos zip. Então, se a extensão for zip, desses arquivos aqui, se aqui dentro desses arquivos tiver algum arquivo com extensão zip, eu quero clicar. E no site, quando a gente clica, ele já faz o download automático. Então é só eu clicar aqui que eu vou fazer o download desse arquivo. Eu apenas clico aqui. Então esta é a primeira etapa. Esta aqui é a etapa de fazer o download, de navegar até a pasta, até o arquivo e baixar. Perdão. Bem, aqui nós vamos descompactar as pastas. Então nós temos aqui, utilizamos o zip file, que já vem com o Python. E aqui também nós temos a validação da data, que é para pegar a mesma pasta. Então nós temos aqui a importação da datetime e o OS. Então nós criamos aqui uma outra função, que é para obter os arquivos zip, e passamos aqui um diretório.
Vamos salvar aqui os arquivos e vamos salvar o nome das pastas aqui. Vocês vão entender agora. Isso aqui eu não vou falar porque eu já falei anteriormente, é a mesma coisa. Então nós temos aqui para cada arquivo uma variável dentro de os.listdir diretório. Então esse comando vai acessar o meu diretório. Então para cada arquivo dentro do meu diretório nós vamos fazer aqui if se arquivo.starsSwift data atual. O que isso quer dizer? Se ele começar com a data atual, starts Swift with, perdão pelo meu inglês. Então, se ele começar com a data atual e terminar com .zip and Swift, eu quero que ele me traga o nome do arquivo. Então, nome da pasta, eu tenho, se ele passou por essa verificação, então eu vou querer salvar aqui o nome da pasta, que é o arquivo em string strip zip. Então eu vou tirar, neste momento eu estou tirando o .zip. Vamos ver na prática aqui. Tá vendo que quando baixa do site ele fica data atual do 1.zip. Então lá nós estamos colocando a data atual. Então se a pasta começar com a data atual e terminar com .zip, eu quero ela. Então é isso que está fazendo aqui. E aqui nós vamos pegar o nome pasta, esta variável, e salvar na lista que eu criei aqui em cima, nomes das pastas, para eu acessar lá embaixo. Lá mais embaixo eu vou acessar. E aqui eu vou pegar arquivos, que é o meu minha outra lista. Vou dar um append com essa função aqui. Então aqui nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o diretório que eu passei e juntando com o arquivo. Então ele vai criar a pasta, lá no diretório / o arquivo. Então ele vai criar essa pasta aqui, diretório / ele vai fazer basicamente isso. Ele vai criar aqui no diretório / o nome do arquivo. Então é isso que ele está fazendo, pegando e juntando, join. Está usando o join para juntar essas duas variáveis, esses dois elementos. Beleza. Então, só para recapitular, aqui nós fizemos a condição. Ele primeiramente vai varrer a nossa pasta, vai verificar se tem alguma pasta nessas condições, que começa com a data atual e termina com .zip, e aí depois ele vai salvar o nome da pasta para mim, que é o nome do arquivo tirando o zip. Não quero o zip, só quero o nome do arquivo. É basicamente isso. E aqui nós vamos fazer criação da pasta. Então nós vamos pegar aqui pasta zip em arquivos. Então para cada pasta dentro aqui de arquivos, nós vamos iterar e trazer aqui e aqui embaixo nós vamos fazer realmente a extração. Então nós vamos criar aqui a variável pasta zip. Então para cada pasta zip, para cada pasta zipada que está dentro do meu da minha lista arquivos, então nesse exemplo nós temos 5 pastas aqui dentro da nossa lista. Então nós vamos percorrer essas pastas e aqui nós vamos fazer a extração. Então nós temos aqui o nome de pasta na variável e utilizamos o zipfile.zipfile. Nós utilizamos a pasta zip. Então aqui dentro nós jogamos a pasta. Então nós pegamos essa variável da pasta,
que está dentro da nossa lista arquivos e percorremos aqui, jogamos aqui dentro, passamos como parâmetro aqui pelo zip file. Depois que fizermos isso, nós vamos pegar a pasta, essa variável que nós criamos, .extract tal, e nós vamos passar o diretório, que é no meu caso aqui é o downloads, e vamos passar o // e o item, que é este item aqui, que é justamente o nome da pasta. Então, neste caso aqui, vai ser o diretório e o basicamente isso aqui. Ó. Aquele item lá é este nome aqui, 2020, hífen 03, hífen 26, do1, do1. Então é isso que está fazendo. Então ele está extraindo e dando o nome da pasta. E depois nós fechamos a pasta. Então, neste módulo é basicamente isso. Esse aqui é porque eu estava testando e antes de fazer o main. Então podemos apagar. E aqui agora nós temos a parte de teste. Então nós importamos aqui o XML Editor, a árvore de XML. Então nós fazemos as importações aqui para trabalhar com XML, CSV e o WAS. Aqui nós criamos primeiramente uma lista de informações. E aqui eu criei uma classe para cada seção, seção. Nós temos a seção 1, a 2 e a 3. E aqui dentro eu criei basicamente a mesma coisa do anterior, do módulo anterior, que é para verificar, fazer a verificação dentro de uma pasta. Então aqui eu chamei de obter arquivo XML. Então aqui ele vai acessar a pasta e procurar por arquivos XML. E aqui eu criei uma outra lista para salvar todos esses arquivos XML. Aqui eu criei basicamente a mesma coisa. Então isso aqui é basicamente a mesma coisa do módulo anterior. Eu estou pesquisando dentro de uma pasta os arquivos que terminam com XML e gravando dentro desta lista. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a iteração, vou fazer a leitura dos arquivos XML. Então aqui eu vou utilizar eu vou passar um pouco, não vou chegar aos detalhes, senão vai ficar muito longa essa aula. E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou me mandar um e-mail, fique à vontade. Aqui basicamente eu estou lendo os arquivos que está nessa lista aqui que eu gravei. Então se eu tiver lá 20 arquivos XML, por exemplo, eu vou jogar aqui nesta lista e aqui eu vou percorrer eles. E aqui eu começo a validar. Então eu vou abrir um arquivo aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então aqui eu estou filtrando já, começando a filtrar aqui, pesquisando o órgão. Então o órgão ele vai estar dentro dessa tag aqui, área category. Na verdade é dentro dessa tag, article, e aqui dentro. E ele vai estar aqui dentro desse atributo arcatag. Então é isso aqui que eu quero. Se tiver Ministério da Infraestrutura, eu quero, beleza. Então aqui já começa a verificação.
todos os órgãos, eu vou lá, vou ver dentro dessa, vou ver aqui dentro, e se tiver Ministério da Infraestrutura, eu começo a fazer as minhas verificações. E aqui também tem o tipo do documento, aqui é vocês dar uma olhada, basicamente a mesma coisa. Então nós temos aqui, cadê? Aí nós temos a publicação, nós temos o archetype aqui, que é o tipo, e a publicação, a data da publicação e o nome aqui, a seção. Então são essas verificações. Vocês podem olhar aí o arquivo, basicamente isso, e aqui a mesma coisa, e aqui eu peguei o texto e verifiquei aqui, tirei aqui a replace, que é para substituir, né? Utilizei aqui o replace, que eu substituí todo esse texto aqui por um espaço em branco. Então foi assim eu fui limpando essas tags. E aqui no final eu fiz o append. Eu fiz o append aqui para a minha lista, que é aquela lista de informações. E aqui eu fiz o i mais recebe 1, que é para rodar o while. Isso tudo está dentro de um while. E aqui basicamente é a mesma coisa. Então as classes 1 e 2. E aqui é para salvar os arquivos. Então eu utilizei aqui o outro while, né? E eu utilizei o módulo aqui CSV do próprio Python. E basicamente o que eu fiz aqui foi pegar, né, aqui as informações. Então para cada n aqui eu peguei as informações e fui e aqui é a nossa função para salvar em CSV. Então o que eu fiz aqui basicamente? Eu peguei aqui, estou fazendo a iteração no tamanho da lista. Então, eu estou fazendo o n para que n, enquanto n é menor que len de informações, ele vai fazer o loop, né? E aqui, o diferencial aqui é o seguinte, nós temos seis informações aqui, 6 variáveis. Eu estou pegando para cada posição, para cada coluna, uma variável diferente, fazer que ele salte a variável. Então, na primeira coluna vai ser os órgãos, vai ser o órgão. Na segunda, a identificação. E como nós temos 6 elementos, então, basicamente, para ele chegar... O sexto elemento vai ser o órgão. Então ele vai pegar na primeira iteração, ele vai pegar informações 0. E assim por diante, vai contar até de 0 a 5, que são 6 posições. Na segunda iteração, ele não vai pegar 2, 3, ele vai pegar a partir do 6. Ou seja, para ele para ele não subescrever informação e não escrever informação no lugar errado. Então, a primeira coluna sempre vai ser o órgão, a segunda a identificação, a terceira e assim por diante. Então, como eu tenho 6 elementos, ele vai fazer esse loop sempre de 6 em 6. Então, isso aqui é a nossa função para salvar o elemento, salvar em CSV. E aqui, por fim, nós temos o main, que é a chamada de todas as outras classes. Então aqui eu apenas
instância, chamei aqui, né, importei todos os meus módulos. Temos aqui o baixar arquivos, a função baixar arquivos, o descompactar pasta, a função obter. Então, fiz apenas as importações aqui e aqui eu chamei as funções. Simplesmente isso, baixar arquivos. Aqui o obter arquivo, nós temos que passar, se vocês lembram, nós temos que passar aqui, obter arquivos, nós temos que passar o diretório. Então, por isso aqui nós passamos o diretório. E aqui a mesma coisa também para diário oficial, obter arquivos, obter arquivos zip e obter arquivos. Aqui nós temos a data atual, nós temos que usar a data atual para ele poder encontrar a pasta. Perdão, esse obter arquivo aqui é do descompactar pasta. Isso aqui, diretório. Então, nós temos que passar o diretório aqui. E este outro aqui é deste teste. Então, nós temos que passar o diretório aqui. Então, aqui nós... Por quê? Aqui é o nome da pasta. Então, é o caminho completo da minha pasta. Então, a minha pasta está aqui na minha... está neste caminho. E o nome da pasta é data atual mais tracinho do 01. DO1. Que é isso aqui. Data atual, tracinho DO1. E é isso. E aqui, por último, depois que rodou tudo, ele vai salvar aqui na minha função salvar CSV. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira etapa aqui do robozinho em si. E depois que ele salvou, como vocês veem aqui, salvou aqui o meu arquivo CSV, eu vou agora abrir o Power BI e importar essa base de dados no Power BI para a gente fazer algum tratamento, alguma visualização, coisa bem simples. Enquanto eu abro aqui, vou pausar aqui enquanto eu abro o Power BI. Estamos aqui com o Power BI aberto já e vamos fazer a importação do nosso arquivo. Só lembrando, pessoal, aqui nós temos 5 pastas, mas lá na minha verificação eu mapeei apenas as pastas que terminam com o DO0, DO2 e DO3, ou seja, apenas essas 3 pastas foram examinadas pelo meu script. Essas outras 2 eu não coloquei, não acrescentei no meu projeto. Então, os arquivos aqui que estão aqui nesse CSV são referentes apenas a essas 3 pastas aqui. Então nós vamos agora importar aqui para o Power BI nosso conjunto de dados CSV. Já está aqui na minha pasta Downloads. E aqui você poderia fazer alguma transformação, não sei se vocês já mexem com o Power BI, alguém já trabalha com o Power BI, mas transformar dados é só para você validar os seus dados, fazer as alterações. Como aqui o meu intuito não é esse, a base de dados já está bem limpa, então eu vou apenas fechar e aplicar. Você poderia carregar direto no início. Pronto, a nossa base de dados já está aqui e a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma medida, um total para ver quantas publicações tem. E para deixar a coisa mais organizada, nós vamos criar uma tabela só para medidas, que é o que eu costumo fazer. Então eu venho aqui em inserir dados e mudo aqui de tabela para medidas e dou um carregar. Vai criar aqui nossa tabela medidas e com o botão direito eu vou criar uma nova medida.
E a nova medida vai se chamar total de publicações. Pode usar o acento, pode usar a cedilha ou não, fica a gosto de vocês. E aqui nós vamos criar um distinct count, que é para contar apenas as publicações diferentes, né, distintas, e vamos usar como referência a identificação. E OK. Nós podemos ver aqui, puxar, arrastar, e vamos ver aqui no cartão, nós temos 78 publicações. Então eu vou fechar e salvar, fechar e abrir novamente para vocês verem a diferença aqui nessa tabela medidas. Vamos ocultar aqui esta coluna, podemos ocultar, vai pedir para salvar, vou salvar aqui mesmo, com o mesmo nome, e vamos abrir novamente. Se vocês observarem, o meu símbolo aqui da tabela mudou. Então o Power BI reconheceu que se trata de uma tabela de medidas. Então ficou aqui um símbolo de uma calculadora. Isso aqui é para manter mais organizado. A medida do momento que no momento que o seu projeto vai crescendo, você tem várias tabelas, precisa fazer várias medidas, é interessante você criar uma tabela só para medidas. Então aqui nós temos aqui total de publicações, nós podemos usar aqui o órgão. Se vocês perceberem, vamos aqui, o órgão está Ministério da Infraestrutura / Secretaria / Eu quero agora apenas criar uma coluna chamada autarquia, que é para pegar apenas a partir dessa barra, que é a Agência Nacional de Aviação, Secretaria Executiva, Departamento da DENIT. Eu quero apenas, porque todos esses meus dados são do Ministério da Infraestrutura. Então nós vamos criar aqui uma nova coluna. E nós vamos dar o nome aqui de autarquia. Nós vamos usar aqui a função mid, que é para pegar o meio de um texto. Nós temos funções para pegar o texto do lado esquerdo, o texto do lado direito e pegar o texto que está no meio desta coluna, desta linha. Então nós vamos usar aqui o texto. O texto é onde esse texto está localizado, em qual coluna está localizado. Então eu quero trabalhar em cima do texto que está na coluna órgão. Então, ponto e vírgula, qual a posição? Eu já contei aqui, então é a partir da posição 30. E qual é o número de caracteres que é para contar, que é para selecionar. Então é até o último caractere. Então eu vou querer len de texto, que é a mesma coluna, órgão. E OK. Então nós criamos aqui agora, dessa forma, a autarquia. E vamos usar essa autarquia como filtro. Temos aqui a autarquia. Vamos usar também como filtro a seção. A seção não precisa, porque nós vamos filtrar na página. O tipo de documento nós vamos usar como filtro. E a identificação. Não vamos usar a identificação. Fiquem à vontade. E vamos colocar um outro visual aqui. Você pode editar do jeito
que você quiser. Vamos colocar uma borda aqui, 30. E vamos colocar aqui para pesquisar, aparecer a opção de pesquisar, para você entrar aqui com os dados. E nós podemos também aqui deixar esse espaço tudo igual entre elas. Então nós vamos aqui em formato e distribuir horizontalmente. Aqui distribuiu a partir desses últimos elementos, nós podemos clicar. E podemos distribuir. Ok. E agora nós podemos colocar uma tabela aqui com texto. E vamos aumentar um pouquinho o texto, valores para 12. Ok. E aqui nós vamos filtrar, vamos criar aqui, duplicar a página 3 vezes. E aqui nós vamos colocar seção 1, seção 2 e aqui seção 3. Na seção 1 nós vamos vir aqui em filtros e pegar aqui a seção e filtro nesta página. Então nesta página só vão aparecer referente à seção 1, as publicações referentes à seção 1. Nós podemos até colocar aqui uma caixa de texto, digitar aqui seção 1, vamos aumentar para 20 e vamos centralizar. Aqui eu estou fazendo bem rápido, pessoal, só para a gente ter alguma visualização. Você pode colocar aqui neste elemento na tela de fundo cor preta e a letra nós mudaremos para branco. Você pode copiar este elemento, colar e aqui seção 2 e vamos fazer a mesma coisa aqui no filtro, colocar como seção 2 e filtrar a seção 2. E aqui seção 3, filtrar como seção 3. E aqui você pode ir buscando por extratos, o tipo do documento que você deseja, enfim. Tem várias opções a mais, mas para não ficar tão longo, você pode experimentar aí, fazer as modificações que deseja. Se você não conhece o Power BI, neste mesmo site tem um curso de Power BI totalmente grátis também, em PDF, e é uma ótima ferramenta. Convido você a aprender também Power BI e junto com Python, então você pode fazer muita coisa. Isso é claro que não é nada extraordinário, mas assim é o caminho, né? Eu estou tentando mostrar as possibilidades apenas para estimular a curiosidade e ver o que podemos fazer com essas ferramentas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deixe nos comentários alguma dúvida, sugestão, algum ponto, alguma crítica. E o meu e-mail, vou deixar o meu e-mail também na descrição aí. E muito obrigado. Até a próxima.